Vamos começar dizendo o seguinte: esse filme não é o próximo Cavaleiro das Trevas, como estavam vendendo por aí. Baixa a bola. Mas ele é ruim. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. The Flash, um filme que parecia que não ia chegar aos cinemas, nunca finalmente chegou aí aos cinemas de todo mundo essa semana, com o problemático Ezra Miller no papel principal. Mas vamos tentar deixar as loucuras que o cara fez na vida pessoal de lado e vamos tentar analisar o filme da melhor forma possível, né? Os mundos colidem quando Flash viaja no tempo para mudar os eventos do passado. No entanto, quando sua tentativa de salvar sua família altera o futuro, ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod voltou, ameaçando aniquilar o planeta. A direção aqui do Andy Muschietti, diretor de It capítulos 1 e 2, e é um cara bastante competente, não tem medo de usar cores, humor e realmente brincar visualmente com os poderes do Flash, em mostrar as coisas que o Flash é capaz. Eu vou começar logo ressaltando um dos piores aspectos desse filme: os efeitos visuais. Olha, esse filme levou bastante tempo para ser lançado, foi empurrado várias vezes, então não foi falta de tempo. E eu imagino que também não foi falta de dinheiro, considerando que esse é um dos filmes mais caros da DC. Tem momentos em que os efeitos estão bons, mas principalmente quando envolve rostos humanos, quando envolve pessoas, olha, é tipo, vocês precisavam de muito mais tempo pra renderizar isso daqui. Ó, por exemplo, a gente tem dois Barry Allens aqui e você consegue claramente ver quem é o Ezra Miller e quem é o ator que foi colocado ali pra servir de modelo pro outro Barry. Se você achar que você tá vendo uma máscara digital em um deles, se alguma coisa não parece certa com o rosto de um deles, é porque realmente não parece. E quando se trata da estrutura narrativa, sim, a gente também tem alguns problemas, eu diria que mais lá pro final. Tem muita coisa acontecendo, tem excessos aqui. Logo de cara é bem fácil ver qual é o arco do Barry Allen aqui, lidar com as consequências da viagem no tempo e aprender a lidar com as suas cicatrizes, não é? Afinal, são elas que moldam quem ele é. Mas eu diria que esse filme se divide em dois filmes diferentes. Em um lado, a gente tem uma história de origem do Flash, que eu considero até o lado mais divertido. E do outro lado, a gente tem o filme evento, que é aquele filme que vai trazer várias pessoas do universo DC, não é, pra lidar com uma crise enorme. Eu diria que esses dois filmes têm os seus prós e contras. No caso do filme de origem, é bem divertido ver essa versão mais adulta do Barry lidando com a sua versão adolescente, que ainda tá descobrindo do que é capaz. A gente vê ele lidando com esses poderes e eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter de um filme de origem desse Flash possível. E é bem legal ver a versão adulta do Barry lidar com essa versão jovem, porque é uma versão que é bem mais desmiolada e sem filtro, e você vê que ele tá finalmente vendo através desse Barry tudo que as pessoas falavam sobre ele, que era irritante. Eu diria que esse é o momento do filme brincando com as reclamações que muitas pessoas tiveram com o estilo de humor do Flash em Liga da Justiça. Então esse Barry tendo que lidar com esse outro Barry mais jovem tá forçando ele a amadurecer. Mas claro, não é só de humor que se constrói a história do Flash aqui, a gente também tem os momentos dramáticos e eu acho que sim, Ezra Miller entrega sim, com muita competência. Mas o contra nessa parte da história de origem é que, como a gente tem mais coisa pra ver, então muitos aspectos que eu considero dos mais divertidos de ver a história de origem de um personagem são muito apressados. O Barry fala, a versão adulta do Barry fala bastante sobre o quão difícil foi pra ele chegar até o herói que ele é hoje, como ele teve que descobrir certos poderes e o tempo que levou pra aprender. Então, assim, pro Barry mais jovem, piscar de olhos e ele já sabe fazer tudo. É uma pena, porque é uma história de origem que ia ser bem diferente, porque a gente tem o mesmo personagem servindo como mentor e pupilo. E as interações entre os dois Barrys é bem divertida. E você deve estar se perguntando, ué Camila, por que é apressado aqui? Porque a gente tem que correr pra ir pro segundo filme que tem aqui dentro, o filme evento. Esse filme não é necessariamente uma adaptação do Flashpoint, do ponto de ignição, que é um arco nos quadrinhos, pra quem não conhece, onde o Flash volta no tempo pra salvar a sua mãe.
e quando ele retorna pro presente, ele descobre que ele criou um mundo cheio de caos. É tipo, é o equivalente ao Batman tentar voltar no tempo pra salvar os pais dele. É o evento que fez ele quem ele é. O filme pega essa ideia e transforma. Por exemplo, aqui, vários heróis que a gente já conhece não existem e a presença do General Zod se torna um evento bem maior porque a gente não tem o Superman. Só que esse lado filme-evento nasce de um universo que foi bem mal construído e tá tentando costurar referências para tentar ressaltar a escala e a importância desse evento. E pra mim, não funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui da rival, né? Por exemplo, Guerra Civil. Guerra Civil, o filme, o núcleo dele, a essência dele é basicamente a mesma dos quadrinhos. A questão é que não dá pra fazer Guerra Civil com a escala dos quadrinhos, porque naquela altura do campeonato a Marvel não tinha tanta gente assim. Então, o que foi feito? Deixar o negócio bem mais centrado no conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Como nós já vimos eles passarem por muita coisa juntos, você sente o peso daquele conflito. Então, o filme ter sido mais íntimo funciona. Você consegue usar o núcleo de Guerra Civil, a essência da história, só que numa escala menor e mais pessoal. Aqui nós também não temos gente o bastante para fazer um Flashpoint ao estilo dos quadrinhos. Então, logicamente, a história teria que focar mais no pessoal, o Barry lidar com as consequências da viagem no tempo. Só que aqui eu acho que esse filme fez isso de uma forma um tanto rasa e, como eu falei, ele tem que competir com outro filme que tá aqui dentro, que é a história de origem. Mas eu digo o seguinte, o lado filme-evento rendeu alguns momentos bem divertidos, começando com o Michael Keaton, que tá voltando aqui como Batman depois de mais de 30 anos. Eu tenho que dizer que toda vez que esse cara aparecia em tela, eu esquecia que o Flash era pra ser o protagonista. Sem falar que, como a gente tá vendo esse Batman numa ótica mais moderna em termos de filmes de super-herói, o cara tá ainda mais badass. A Sasha Calle como a Supergirl também é uma boa adição, mas eu acho que aqui ela serve muito mais como uma ferramenta pra trama do que uma personagem em si. Seria interessante ver ela de novo, mas aí depende do Sr. James Gunn. E na verdade, nem o Batman ou a Supergirl tem o suficiente aqui que possa ser considerado um arco. Eles estão no filme para deixar a coisa toda com uma cara maior e mais épica. Ben Affleck e companhia que aparecem por aqui também só estão aqui para dar as caras, para dar a entender de que o negócio vai ser bem maior, mas eles não fazem muita coisa. E outro ponto negativo pra mim é a falta de um vilão central. Vou voltar a usar a Guerra Civil como exemplo. O Zemo, ele não era fisicamente alguém capaz de deter os Vingadores ou fazer alguma coisa, mas ele era um vilão que fazia a trama andar. Ele empurrava os heróis a certas situações onde determinados eventos eram inevitáveis. Eu acho que a gente não tem o mesmo aqui. Por exemplo, a gente tem o General Zod, a volta do General Zod, mas ele, assim como a Supergirl, ele tá mais pra uma ferramenta da trama da história do Flash. E sim, a gente tem o segundo vilão aqui, não vou falar quem é pra não dar spoilers, mas ele ficou mais como uma ideia meio construída do que realmente alguém que fez a história andar. Sem falar que não é muito difícil adivinhar o que esse vilão realmente é. Nesse ponto, o filme não é muito sutil. Galera, minha nota vai ser 7. É um filme falho, mas é divertido. Ele de jeito nenhum é o próximo Cavaleiro das Trevas. Dona Warner, baixa a bola, eu tô sentindo o futum de desespero. Mas eu teria preferido que algo como Flashpoint tivesse sido guardado mais pra frente. Eu preferiria muito que esse filme tivesse ido mais pro lado pessoal e menos pro espetáculo. Não que ele não tenha o seu lado pessoal, mas como eu falei, são dois filmes brigando dentro de um. Eu cheguei a assistir até a 4ª temporada da série do Flash. Então, quando eu vi aquele Flash querer voltar no tempo e salvar a mãe dele, eu já entendia a dor e o desespero dele, até porque ele já tinha tentado fazer aquilo antes, mas na época ele entendia o peso e as consequências de tentar mudar algo tão importante. Por isso, quando ele fez, eu senti. Não que aquela série tenha feito grandes coisas com Flashpoint, mas enfim. Aqui parece muito apressado e mal desenvolvido. Sim, Ezra Miller consegue entregar bem os momentos cômicos e os momentos dramáticos, mas essa jornada não parece ter seguido naturalmente até aqui. Ela parece ter sido empurrada às pressas, porque a chefia anterior da Warner
tava com pressa em tentar fazer o seu Crise nas Terras Infinitas. Algo que com certeza agora que o James Gunn chegou pra chefiar a DC, provavelmente não vai acontecer tão cedo. Mas sim, é um filme que vai trazer nostalgia de sobra pros fãs da DC, vai fazer rir, vai emocionar, mas tá abarrotado com coisa demais pra apresentar pra realmente ter o peso que gostaria. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de The Flash, se você já teve a oportunidade de conferir. Mais uma vez, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!